Queridos, amados amigos e irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Queridos, você está no canal Semeando Unção, o canal da família de Deus, o canal dos remanescentes. Aqui nós pregamos, anunciamos e avisamos, mostramos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz a sua unção. A unção que transforma, que cura, que salva, que liberta. Sim, a unção transformadora que vem da palavra de Deus. E esse canal é para isso. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Se você não ativou o sininho, por favor, faça isso. Por favor, compartilhe com os amigos. Canal Semeando Unção, canal da família da palavra de Deus. Queridos, aqui atrás de mim tem um telão. Nesse telão vocês irá visualizar as mensagens que nós estaremos lendo da palavra de Deus, é óbvio. Também você pode seguir aqui ou em casa ou em qualquer lugar que você esteja, através da Bíblia, de um caderno, de uma caneta, para anotar os versículos. É de suma importância que você possa ficar aqui conosco até o final deste vídeo, porque algo bom Deus tem para você. Isso eu sei, isso eu tenho certeza. Vamos lá, meus queridos. Nós estamos fazendo a leitura do livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse tem sua unção mediante a Escritura. Agora possamos entender o que está escrito no livro de Apocalipse. Vamos lá. O livro de Apocalipse perdão aí. O livro do Apocalipse tem sua eficácia, tem a sua revelação mediante o primeiro capítulo e versículo. Porque no primeiro capítulo e no primeiro versículo está escrito desta maneira: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Isso é o livro do Apocalipse, a revelação de Cristo Jesus para todos nós. Agora nós estamos fazendo a leitura do capítulo 15. Então vamos para o capítulo 15? Vamos lá. Capítulo 15. Diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinha as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também o que saía vitorioso da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerás, ó Senhor, e não magnificarás o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestido de linho puro e resplandecente, e cingido com um cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheio da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Veja, ouça, entenda o livro do Apocalipse, que tem na sua plenitude a essência da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. No primeiro versículo do capítulo 15 diz assim:
E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinha as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. Agora, por que os anjos estão aqui? Você já parou para analisar, pensar? Por que os anjos estão aqui? E vi grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinha 7 últimas pragas, e nela consumava a ira de Deus. Por que os anjos estão aqui com essas taças? Vamos dar um pulinho lá em João capítulo 19, aleluias, louvado seja Deus, versículo 30, cadê o 30? Achei. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Veja, ouça, entenda que no capítulo 15, versículo 1 de Apocalipse, a Bíblia nos revela que há anjos preparados para descer, para vir, para chegar aqui neste planeta. E nas suas mãos há taças da justiça, da ira de Deus. Agora, por que esses anjos estão vindo até nós? Por causa disso aqui. Por causa exclusivamente deste momento. Porque Jesus, quando tomou o vinagre, que o vinagre ele congela, ele empedra o sangue, ele dá um choque porque ele é ácido no sangue. Aí ele entregou o seu espírito a Deus e ele disse: está consumado. Ele é o cumprimento da lei, ele é tudo, ele é a porta, ele é a vida. Por ele ter feito isso na cruz, é que os anjos estão descendo até nós para nos salvar. Sim, para aqueles que o aceitou para a salvação. Entendeu, meus queridos, por que os anjos estão lá? Agora, se você observar, glória a Deus por isso, se você observar no versículo 2, está dizendo assim: e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saía vitorioso da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que está junto ao mar de vidro, e tinha a harpa de Deus. Por que você observar, os anjos estão diante de um mar de vidro. Os anjos estão diante da visão do planeta Terra. E há um portal, há algo grandioso, há algo magnífico diante de nós seres humanos e diante dos anjos. Agora, o que é isso? Por que tem uma porta? Por que tem uma porta ali? Por que tem uma parede? Por que tem um espelho, um mar de vidro, algo espantoso aos olhos humanos? Por que tem isso diante dos anjos e diante dos homens? Porque os anjos estão aqui e os salvos estão aqui. Agora vamos ler a palavra de Deus lá em Lucas. É o que nós estamos fazendo, né? Lendo a palavra de Deus. Lucas capítulo 16. Vamos para Lucas 16, 26. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Veja a história que diz de Abraão, o Lázaro e o rico, não é isso? A história que diz lá em Lucas 16. Além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte de que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os que de lá passa para cá. Aí disse o homem, e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que me mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para cá, neste lugar de tormento. Disse, pois, Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Essa história fala a respeito do homem que estava condenado nas profundezas das cadeias eternas, da aflição eterna.
Porque quando Abraão disse, olha, eu estou aqui e vocês estão aí. Ele disse, eu não posso ir até aí, também vocês não podem vir até aqui. Abraão disse. Em Apocalipse capítulo 15, versículo 2, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você observar no versículo de Apocalipse capítulo 2, do capítulo 15, versículo 2, é o mesmo significado. Significa que os anjos estão lá e nós estamos aqui. E o único portal dos anjos para conosco é Jesus Cristo, porque Ele é a porta. O único portal, o único mar de vidro entre os anjos que estão lá e nós aqui é o Cordeiro que abriu o braço numa cruz, como disse João. A mesma coisa você pode. Você que está me ouvindo agora, talvez você está sendo enganado. Porque se você ler Malaquias 3,10, está dizendo assim, trazeis todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, isso na antiga lei. Na antiga lei. Na lei. Aí os homens falam que isso abre as portas do céu, abre a janela do céu. E se você observar, quem é a porta é Jesus, meus queridos. O mar de vidro é Jesus. O portal é Jesus. Será que vocês não entenderam ainda? Que Apocalipse capítulo 2, versículo 2 fala de um portal, de uma porta, de um mar de vidro entre os homens e os anjos, entre os homens e o trono de Deus. Você não entendeu ainda que a porta é Cristo? Que é impossível você passar por esse mar de vidro e ir para o outro lado sem que Cristo abra a porta para você entrar? A mesma coisa é você que guarda os dias. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8, na lei, está dizendo assim, guarda o sábado, santifica-vos no sábado. Êxodo capítulo 8, versículo 10. A religião fala para você fazer isso. Só que quem é o sábado é Cristo. Cristo é o Senhor do sábado, como diz na Escritura do Novo Testamento. Ele é o Senhor de todos os dias. Então é Ele que abre a porta para você entrar. Ele é a porta da prosperidade. Ele é a porta da vida. Ele é a porta da salvação. A mesma coisa é as denominações, as religiões que mandam, que obrigam, que faz o terror para você vender sua casa, seu carro, seus bens e sacrificar a Deus. Isso é de uma aberração tremenda. Isso é de uma heresia incalculáveis. Isso é tenebroso, vamos dizermos assim. Aí você vê lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 5, que Moisés deu uma ordem. Olha, vocês sacrificam animais, sacrificam aves ao Senhor. Moisés mandou fazer isso lá em Êxodo capítulo 24, versículo 5 até o 8º. Mas hoje você tem que entender que o sacrifício é Cristo. O sacrifício é Cristo. Cristo é o sacrifício vivo e agradável a Deus. Cristo é o sacrifício vivo. Então você que faz isso, você que vende sua casa e dá sacrifício para as religiões, você está sendo enganado, porque o sacrifício vivo e agradável é Cristo. Cristo é. Por isso ele disse, aquele que vinha a mim, tome também a sua cruz e seja meu seguidor. Aquele que vier a mim, negue-se a si mesmo e seja o meu seguidor. Cristo é o sentido da vida, Ele é o sacrifício. Como diz em Romanos capítulo 6, versículo 14. Em Romanos 6, versículo 14, Jesus, ele, através desse versículo que Paulo nos orienta, Jesus é a graça. Vivemos pela misericórdia da graça de Deus. Porque sem a sua misericórdia nós somos consumidos. Entenda, sem a misericórdia de Jesus Cristo, nós somos consumidos. Por isso que esses anjos estão aqui a prontidão, preparado para tal dia e hora. Por quê? Porque aqueles que não aceitaram a Cristo
infelizmente vai sofrer as consequências desses atos. Não é um terrorismo que eu estou fazendo, eu estou apenas te alertando. É simples e fácil você aceitar Cristo e ser uma nova criatura. Como diz em Romanos. Vamos dar uma lida em Romanos? Vamos lá. Romanos 10, 4. Vamos ler o que está escrito em Romanos 10, 4. É bom lermos a palavra um pouco e não falar tão muito, mas apenas pregar a palavra. Romanos 10, versículo 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Você entendeu? Diz no sacrifício, guardar dias. Isso tudo não vai abrir a porta do céu. Isso tudo não vai fazer você passar pelo mar de vidro. Isso tudo é heresias e falcatruas humanas. Tudo isso passou. Por quê? Porque Cristo é o fim da lei. Porque nós lemos também lá em 2 Pedro, o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11? O que está escrito lá? Vamos ler o que está escrito? Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba, entenda. Aqui em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2, fala que os anjos estão diante de nós. Aí, aqui está nós, aqui está os anjos. E no meio de nós e entre os anjos, há um mar de vidro, há uma porta, há algo tremendo. E há um abismo entre nós e ele. E há uma porta que possa eles entrar e sair a hora que eles quiserem. Mas a porta é Cristo, porque ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira, eu sou a árvore da vida. Por que ele disse isso? Porque em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, está escrito: porque assim vos será amplamente conhecida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja, ouça que o reino é de quem? É do Salvador. A salvação pertence ao Salvador. Tudo pertence porque ele é o Alfa e o Ômega. Então, sem Jesus Cristo não há vida. Ninguém tem vida sem Jesus Cristo. Ninguém tem vida sem Jesus Cristo, porque ao homem cabe morrer uma só vez. E aquele que não está em Cristo, meu irmão, só a graça de Deus. Vamos prosseguir na leitura, meus irmãos, queridos, amados amigos. Vamos prosseguir. Nós estamos em Apocalipse 15, né? O versículo 3. O que está escrito? E cantava um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Olha o que está escrito em Apocalipse 15, versículo 3. Aí você fala: mas irmão, mas amigo, como que eu vou cantar um cântico do Cordeiro? Eu não sei qual é. Como que eu vou cantar o cântico de Moisés? Qual é o cântico de Moisés? Aqui diz uma pausa, um pequeno detalhe: grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo. Será que eu vou passar a vida toda cantando só isso? Grande e maravilhoso, digno ao Senhor. É só você conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Não é isso que está escrito na palavra de Deus? Conhecereis a verdade vos libertarás. E a verdade está lá em Efésios capítulo 5, versículo 19. Veja a verdade do Evangelho. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Veja, ouça, que em Apocalipse capítulo 15, versículo 3, Deus fala que os anjos estão diante do Cordeiro, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Aqui em Efésios capítulo 5,
O apóstolo, ele nos orienta, nos exorta, nos direciona. O Espírito Santo nos mostra que devemos cantar hinos, salmos e cânticos espirituais. Se nós olharmos para o dia de hoje, essas músicas que cantam aí nos lugares que supostamente diz que é a igreja e santo, dá para sair correndo, né? Os cânticos que se cantam hoje, só a graça de Deus. Mas aqui na palavra de Deus, Deus, o Espírito Santo, manda nos cantar hinos, salmos espirituais. Então, por favor, seleciona, faz uma playlist das canções, separa as canções espirituais e elas você louva ao Senhor. As demais, joga no lixo. Simples e fácil. As demais canções, aberrações, joga no lixo. Eu estou falando isso mediante louvores, tá? As músicas seculares é do mundo. Para o mundo pertence, do mundo são. Estou falando isso de músicas gospel, né? As pessoas falam música gospel. Vamos prosseguir na leitura, meus queridos. Estamos em Apocalipse, capítulo 15, versículo 4 agora. O que está escrito em versículo 4? Quem te não temerás? Olha a palavra de Deus. Quem não te temerás, ó Senhor, e não magnificarás o teu nome, porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Olha o que diz no capítulo 4, no versículo 4 de Apocalipse 15. A tua palavra diz: quem te não temerás? Ouça, irmão. Aqui dá para você ler, tá? Quem te não temerás, ó Senhor, e não magnificarás o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Agora esse versículo de Apocalipse capítulo 15, versículo 4, esse versículo traz uma ruptura, uma visão. Esse versículo traz uma direção maravilhosa, espetacular. Talvez você já viu o tal do exclusivismo. Talvez você já ouviu falar que alguns se titula os únicos remanescentes. Alguns se titula a Igreja Santa. Isso é de uma tal blasfêmia. Porque em Apocalipse capítulo 15, versículo 4, aqui está escrito que as nações virão e adorarão ao Cordeiro. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e disse: sai para fora da sua tenda, olha para o céu e conta as estrelas do céu, se é que podes contar. Assim será a sua descendência. E assim será como a areia do mar, a areia, né? Areia. Aí nós lemos Apocalipse capítulo 15, versículo 4, que diz que as nações o adorarão. Aí nós iremos ler agora João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, João o Batista, o que batizava com as águas, que vinha para ele, e disse João: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus não está ali, Jesus não está cá, Jesus não está lá atrás, Jesus não está embaixo, Jesus não está em cima, Jesus está em todos os lugares. Aonde tem um coração quebrantado, aonde tem um coração humilde, uma sensibilidade para ouvir a pregação do Evangelho, porque a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Onde tem alguém disposto a viver uma vida com Jesus, ali ele está. Ali ele está. Porque Jesus disse: não lancei pérolas aos porcos. O próprio Jesus disse: não lanceis pérolas aos porcos.
Então significa que Jesus está onde tem um coração segundo o coração de Deus, um coração quebrantado, arrependido. Isto é a palavra de Deus. Agora, se você aí, religioso, você acha que a sua religião é a única que salva, você está perdido. Você está literalmente longe de Deus, porque quem salva é o Todo-Poderoso Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E Ele pode tirar o seu pecado, basta você acreditar e entregar sua vida a Ele. Aí, meu irmão, tudo se fará novo. Vamos prosseguir na leitura, irmãos, queridos, amados irmãos, porque nós estamos em Apocalipse capítulo 15, nós lemos o versículo 4 agora, vamos para o 5. Veja o que diz aí. Depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo e o testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestido de linho puro, resplandecente, e cingido com cinto de ouro pelos peitos. Se nós observarmos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, traz uma visão maravilhosa. Vamos prosseguir. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Que maravilha! Que maravilha é a leitura da palavra de Deus. As coisas de Deus é invisível aos homens maus. As coisas de Deus são invisíveis aos homens maus. Por isso que os homens mataram Jesus, porque eles não conseguiram enxergar quem era Jesus. Por isso que os homens hoje são perversos, porque eles estão cegos, estão surdos e não conseguem ver e ouvir a vontade de Deus. Mas a você que está aqui hoje no canal, glórias a Deus pela sua vida, porque você está dando ouvido à voz de Deus. E se nós observarmos lá em João, vamos para a leitura da palavra de Deus? Se nós observarmos lá em João capítulo 3, versículo 6, veja o que está escrito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja, ouça, entenda, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja o que está escrito, nós lemos João 3, versículo 6. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele procede loucura, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja que em João 3, capítulo 3, versículo 6, ele disse o que é carne, o que é espírito. Agora 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não entende-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja que no capítulo 15, versículos 5, 6, 7 e 8 de Apocalipse, fala disso. Fala exclusivamente disso. Fala, queridos amados irmãos, disso. Fala do entendimento, da compreensão. Fala da visão, fala do entendimento da palavra de Deus. Porque o templo se encheu da fumaça da glória de Deus. E o seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos.
Veja, irmão. Veja que o mar de vidro se colocou diante de nós e diante dos anjos. E ninguém poderia entrar no santuário de Deus. Ninguém poderia passar para lá antes de se cumprir a palavra de Deus. Veja que se nós estivermos vivos ainda lá, nós estaremos diante de Deus, louvando Ele com hinos, com salmos e cânticos. Aqui estará o mar de vidro, nós contemplando a glória de Deus, só esperando Ele falar: vem, entra para o meu reino, porque vocês são dignos, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estava nu, preso, me visitaste, me ajudaste. O ministério, o segredo é ouvir a voz de Deus. Porque Apocalipse capítulo 15, versículo 8, é uma revelação de Deus para conosco. Queridos amados irmãos, queridos amados amigos e irmãos, você quer compreender, entender o livro do Apocalipse? Porque eu dei apenas um resumo. Eu dei apenas um resumo do que significa o livro do Apocalipse, capítulo 15. Aí você que está me vendo agora, você que está aqui no canal, talvez o seu desejo é compreender, entender 100% o livro do Apocalipse e principalmente o capítulo 15. Talvez você orou e disse: Deus, ensina-me a entender, mostra-me, revela-me a compreensão e o entendimento do livro do Apocalipse. Talvez a sua oração seja essa. E eu estou aqui para dizer: pega aí uma caneta, um lápis, algo assim que possa escrever. Pega uma folha de papel ou um caderno, algo assim. Escreva aí João capítulo 19, versículo 30. João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 3, versículo 6. Êxodo 8, versículo 10. Êxodo 24, versículo 5. Êxodo 15, versículo 1. Êxodo 40, versículo 34. Jeremias 10, 7. Salmos 86, 9. 1 Reis, versículo 8, 10, 11. 2 Crônicas 5, versículo 13 e 14. Isaías, capítulo 6, versículo 4. De todos esses capítulos que eu passei para você escrever, leia esses versículos na Bíblia. Esses versículos te dão um entendimento, te mostra, te liberta. Esses versículos, esses capítulos, te levará às alturas do capítulo 15 de Apocalipse. Queridos amados irmãos, esse é o canal da Igreja Apostólica Semeando Unção, é o canal Semeando Unção, o canal da família de Deus, os remanescentes que somos mediante vários que existem pelo mundo, os separados de Deus para levar a palavra. Por favor, compartilhe com os amigos, com os parentes, com todos. Que Deus abençoe hoje, amanhã e sempre as vossas vidas. Queridos amados irmãos, levante suas mãos se possível e dê glórias a Deus. Na sua casa, no seu carro, dê glórias a Deus. Obrigados, queridos. Que Deus abençoe.